Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler os capítulos 4 e 5. Vamos ter uma quantidade um pouquinho maior de leitura, mas é importante que leamos com atenção esses dois capítulos antes de começarmos a mensagem. Apocalipse 4. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adoram o que vive pelos séculos dos séculos e depositam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E agora o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu,
para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Senhor amado, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Nós, Teus filhos, rebanho do Teu pastoreio. Senhor amado, rogamos que Tu nos envies a Tua palavra viva. Nós precisamos da Tua palavra para sermos ensinados, corrigidos, instruídos, libertados de nós mesmos, deste mundo tenebroso e das trevas do inimigo. Precisamos que essa palavra venha fazer aquela lavagem de água, Senhor, para nos purificar. E que deste modo a Tua igreja, a Tua noiva, seja preparada para Ti. Então, Senhor, usa esses momentos, usa de misericórdia. Nós estamos aqui, nós os Teus remidos, nós que invocamos o poder purificador do precioso sangue do nosso Senhor Jesus sobre todos nós. E também, Senhor, rogamos a presença poderosa do Teu Espírito Santo para falar aos nossos corações. Nós nos abrimos a Ti, para que Tu venhas e fales conosco, e nos levantes em novidade de caminhar na Tua presença, Senhor, para o agrado do Teu coração, e para apressar a Tua vinda também. Senhor, isso nós oramos, ó Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem pela manhã, nós tratamos de 2 coisas. Primeiro, que há uma grande necessidade de nós termos uma consciência crescente, cada vez maior, da vida eterna que habita em nós, que nos foi dada no novo nascimento. Quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos a sua vida pelo Espírito Santo. Nós não recebemos apenas um dom, uma bênção que foi o perdão dos nossos pecados, de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Isso é maravilhoso, irmãos.
Isso é maravilhoso. Nós não apenas recebemos o dom de viver eternamente, sabemos que não entraremos em juízo, passamos da morte para a vida. Isso é maravilhoso. Mas não podemos deixar que esses fatos maravilhosos, que ocorrem instantaneamente no novo nascimento, ocultem o precioso fato de que nós recebemos uma nova vida em nós. A vida do Filho, pelo Espírito Santo, está em nós. E essa vida deve crescer. Ela deve se manifestar progressivamente. Ela deve tomar conta de nós. E o Senhor vai nos conduzir na nossa vida cristã para que dia a dia nós estejamos crescendo na experiência dessa vida. Nós sabemos muito bem como viver pela vida natural. Afinal, nós nascemos nela. Nós caminhamos há tantos anos com essa vida. Nós estamos acostumados a essa vida, a pensar da maneira que queremos, a sentir as coisas como nos convém, a querer conforme a nossa vontade. Estamos acostumados, isso é automático. Mas a vida nova não é assim. A vida nova nós precisamos aprender. Como é que ela se movimenta em nós? O que ela nos fala? Quando ela nos reprova? Quando ela nos freia? Quando ela nos impulsiona? Então, a consciência dessa vida é muito importante. Essa é uma vida que veio do alto. É um novo nascimento, mas é um nascimento do alto também. Então, nós precisamos ter consciência de que temos essa vida. Essa é a nossa vocação celestial. Por isso temos uma vocação celestial, porque uma vida celestial já habita em nós e ela deve crescer cada vez mais. Se nós nos permitirmos ser disciplinados, treinados, segundo essa vida que está em nós, então nós descobriremos os tremendos recursos dessa vida. E por meio destes recursos, o nosso chamamento celestial ficará cada vez mais claro na nossa caminhada. Em segundo lugar, nós vimos ontem aquelas 5 menções na Epístola aos Efésios aos lugares ou regiões celestiais. Já falamos que nesses 5 termos, em português a tradução é em 2 palavras, mas no original é uma só palavra. É sempre a mesma coisa. E nós olhamos cada uma dessas menções, porque elas nos falam destes lugares. Esses lugares são muito preciosos. Lá nós somos abençoados, é a primeira menção em Efésios 1:3. É lá que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. É lá que o nosso Senhor Jesus está assentado, em glória, em autoridade. É lá que Ele vive hoje, como nosso sumo sacerdote, como Rei e Senhor, governando com toda a autoridade nos céus e na terra. Essa é a segunda menção. Meus irmãos, esse é um lugar maravilhoso. Por que se chama lugares celestiais? Porque é plural. É para nós entendermos que isso não é uma sala. Isso não é um altar de catedral. Os lugares celestiais são algo maravilhoso. Nós vamos descobrir esses lugares cada vez mais. Usando os pés de corça, nós vamos explorar os nossos lugares altos e nós vamos descobrir na comunhão com o Senhor tanta coisa. Coisa que nós não conhecemos, porque ainda não exploramos estes lugares. Em terceiro lugar, os lugares celestiais são onde nós fomos assentados em Cristo Jesus. Nós fomos colocados lá. Nós não precisamos de nenhuma chave, de nenhum cartão magnético, de nenhuma senha. Não. Nós não precisamos apresentar algum documento. Não. Nós já fomos colocados lá pelo Senhor Jesus no novo nascimento. O acesso está aberto. Basta nos achegarmos ao trono. A quarta menção se refere ao aspecto coletivo. A igreja também deve
estar nos lugares celestiais. Se nós estamos lá como indivíduos, como filhos de Deus, na presença do nosso Senhor, sendo abençoados, nós somos chamados a trazer os nossos irmãos, a estar junto com eles, porque é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será manifestada, será conhecida nos lugares celestiais. Não é só aqui no mundo, mas os próprios anjos devem conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Não é Deus que vai dar essa revelação diretamente. Meus irmãos, claro que Deus poderia fazer isso. Ele pode, sim. Ele não precisa de nós, indivíduos ou igreja, para se revelar. Ele poderia fazer só, mas lhe aprove. O seu bondoso prazer é que essa revelação aconteça pela igreja. Ele assim estabeleceu, esse é o seu eterno propósito em seu Filho amado. Então, esse é o nosso privilégio. É pela igreja, irmãos, que essa multiforme sabedoria será revelada. Agora, hoje, não a futura igreja, não a igreja que será apresentada um dia, igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro, é agora, hoje. Que maravilha, né, irmãos? E por fim, nós vimos que os lugares celestiais nos falam da grande batalha, o grande combate que acontece hoje, neste mundo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou celestes. Então, se nós estamos nesse caminho de nos apropriarmos da vida eterna, como nosso irmão lembrou ontem, que Paulo diz a Timóteo, toma posse da vida eterna. Se nós estamos nesse caminho, nos apropriando das riquezas dessa vida eterna, individualmente, coletivamente, se nós estamos desejando, como também fomos lembrados ontem, conquistar, não para nós, mas para o Senhor, conquistar aquilo que Ele nos designou para conquistarmos. Se nós estamos engajados nisso, se isso é o nosso encargo de coração, certamente vamos descobrir que há oposição. Caso não tenhamos maior interesse no propósito de Deus, em Cristo formado em nós, em Cristo formado na igreja, se isso para nós é algo secundário, nós não vamos enfrentar esse combate, irmãos. Mas se nós queremos conquistar, como diz Paulo aos Filipenses, prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Se essa é a nossa perspectiva de vida, conquistar para o Senhor, nós vamos descobrir que há oposição. E por isso é que nós devemos vestir aquela armadura que Paulo fala. Aquela armadura significa permanecer em Cristo. Ele é o vencedor. Sempre que nós permanecemos nele, sempre que nós não abrimos mão da comunhão com Ele, de uma vida dependente dEle, de segui-lo onde quer que vá, de caminhar onde Ele está caminhando, e não pôr o pé onde Ele não foi. Se nós assim andarmos, então nós venceremos, porque Ele é o vencedor. E aonde Ele está, a vitória. Então, vamos avançar um pouco hoje, ir adiante nessa questão ainda da primeira parte, né? O nosso chamamento celestial. Como falei para os irmãos, amanhã nós tentaremos abordar um aspecto mais prático, que é o aspecto do ligar e do desligar segundo o céu. Nosso andar aqui na terra
se nós realmente estamos nas regiões celestiais, se nós vemos o trono de Deus, nós vamos descobrir que o nosso andar aqui é um andar de ligar e desligar, segundo a vontade dos céus. Nós lemos o capítulo 4 e 5 hoje. Ontem vimos que em Efésios 1, 19 e 20, Paulo nos fala da ascensão do Senhor aos lugares celestiais. Ali nos fala da ascensão, da exaltação do Senhor. E ali nós vemos que esses lugares celestiais, então, eles se identificam com o trono de Deus. E é por isso que nós vamos olhar esses 2 capítulos aqui com mais detalhe, porque é muito importante, irmãos, que nós tenhamos uma noção mais clara do que é esse trono de Deus. O que são esses lugares celestiais? Como falei ontem, nós temos familiaridade com o Cristo, homem, porque de alguma forma nós estamos mais expostos à leitura dos evangelhos, a ver a vida do Senhor, como Ele percorreu essa terra, como Ele viveu. Igualmente, estamos bem familiarizados, eu espero, com a obra do Senhor na cruz, com a sua morte, com seu sepultamento, com sua ressurreição. Mas é preciso conhecer esse outro aspecto da vida do nosso Senhor, que é mais difícil para nós concebermos, que é a sua exaltação, a sua posição exaltada hoje. E quando nós olhamos o trono, aqui em Apocalipse, nós podemos, eu creio, nos familiarizar um pouco mais com essa posição do nosso Senhor. Quando nós lemos esses capítulos, nós somos transportados a um universo cheio de cores, materiais, objetos e seres, todos diferentes. Existem muitos significados simbólicos nisso tudo, mas temos que ter cuidado aqui. Essa cena descrita em Apocalipse 4 e 5 não é uma coisa abstrata, uma coisa irreal. Muitos tomam o livro de Apocalipse como um conjunto de símbolos. Tudo é simbólico. E dessa forma, se nós fazemos essa abordagem descuidada, nós praticamente podemos dizer qualquer coisa sobre Apocalipse, né? Nós podemos pegar as bestas, nós podemos pegar aqueles setes, né? 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. Nós podemos fazer qualquer coisa com isso aí. E de fato, se os irmãos tomarem assim, descuidadamente, livros sobre Apocalipse por aí, vão perceber isso. Mas aqui existe um cuidadoso equilíbrio entre coisas literais e coisas simbólicas. Então, é preciso ter esse equilíbrio para entender o que esse livro quer dizer. O fato é que, quando se trata, meus irmãos, da revelação do trono de Deus, existe uma limitação muito grande da nossa parte de entendermos. Nós somos terrenos, nós somos humanos, caídos. Sim, a vida de Deus veio a nós, o Espírito Santo está em nós, nós estamos aprendendo, as nossas capacidades estão sendo aumentadas, mas ainda somos muito limitados para entender essas realidades celestiais. Nossa demora, muitas vezes, em aprender as lições do Senhor, em crescer, também é uma limitação. Então é por isso que esse livro tem essa carga simbólica grande, para que nós possamos, sendo iluminados pelo Espírito Santo, entender o que é tudo que está escrito aqui. O que importa é que o Espírito Santo deseja que nós tenhamos uma visão do trono de Deus. Nós temos uma mente, irmãos, muito potente para imaginar coisas. E essa capacidade imaginativa que nós temos deveria nos ajudar, né, a entender o que está aqui. Deveria nos ajudar a receber essa revelação do Espírito Santo.
No entanto, hoje em dia, a maioria de nós está com o seu lúdico, o seu imaginativo saturado. Principalmente pelo entretenimento deste mundo. Nós estamos tão cheios de visões de seres, de super-heróis batalhando formidáveis inimigos em regiões desconhecidas, cenas fantásticas de ficção, coisas que vão enchendo a nossa imaginação, que nós lemos esses capítulos e eles nos falam muito pouco. Aliás, irmãos, eu fico às vezes pensando, lembrando de alguns desses filmes e outras coisas mais, o quanto os que produzem esses filmes não se inspiraram de alguma forma nessas cenas do Apocalipse. Mas, irmãos, que o Senhor, pela sua palavra, possa começar a limpar o nosso entendimento, para que nós possamos entrar nesta cena e compreendê-la. E assim, recuperemos a sensibilidade para a linguagem simbólica da Bíblia. Isso é muito importante. Caso contrário, a visão do trono vai estar fechada para nós. João foi levado para o céu, aqui no capítulo 4, e viu lá um trono. Nesse trono, ele percebe que há alguém sentado. Os irmãos sabem muito bem quem é esse alguém, né? Deus está sentado no trono, mas Deus é invisível. Então João tem uma impressão de Deus. Ele percebe pelo seu espírito que Deus está naquele trono, mas ele não consegue percebê-lo, porque Deus não tem forma, Deus é espírito. Mas ele percebe algumas características, o Espírito Santo lhe fornece algumas características daquele que está sentado. Ele é semelhante à pedra de jaspe. Essa pedra aqui provavelmente se refere ao diamante, que é uma pedra clara como cristal e que reflete a luz e que decompõe a luz em cores. O jaspe se refere à glória de Deus, à expressão majestosa da glória eterna, da luz imarcessível do nosso Deus. Mas não é só o jaspe, é também o sardônio. Esse que se assenta no trono, ele se parece com a pedra de jaspe e a pedra de sardônio. O sardônio é uma pedra vermelha. E, meus irmãos, o vermelho podemos interpretar aqui como se referindo ao precioso sangue do nosso Senhor Jesus, que foi derramado por nós. Por isso, esse que está sentado no trono, sim, ele é o Deus de toda a glória, mas é o Deus também que se lembra daquele sacrifício que foi feito para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. Ao redor do trono há um arco-íris. É muito interessante. O arco-íris é um arco, né? Inclusive a expressão aqui ela é curiosa, né? Porque nós olhamos, quando o arco-íris aparece, né? Ele vai de um lado a outro, né? Mas aqui tem um arco-íris redondo. Seria um círculo-íris, né? Se nós fôssemos literais. Ele completa, ele está em toda a volta. É um arco-íris perfeito, como se fosse, né? E esse arco-íris ao redor do trono, ele é para nos lembrar como o primeiro arco-íris foi o símbolo da aliança
de Deus com Noé, que o mundo não seria mais julgado pelas águas. Deus ali se manifestou daquela forma, para dizer a Noé e aos seus filhos, sua família, que ele estava fazendo uma aliança com eles. Uma aliança de que ele não entraria mais em juízo com a humanidade daquela forma. E agora aqui ao redor do trono, Deus nos lembra que ele tem uma aliança com a sua criação. Uma aliança com todos nós. Esse arco-íris é diferente porque ele é um arco-íris em cor de esmeralda. A esmeralda é verde. Então, aqui provavelmente temos o verde em diversas tonalidades ao redor do trono. O verde é a cor da terra. Ele fala da vegetação, da grama, que caracteriza a maior parte da superfície terrestre. E ele fala dessa aliança de Deus com toda a terra, com toda a criação. Esse é o trono de Deus. Também vemos ao redor do trono estão 24 tronos. Ou seja, existe um trono, o trono central, o trono superior, e existem ao redor 24 outros tronos. E assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, com coroas na cabeça. Nós já vamos ver o que esses 24 anciãos significam. Esperar um pouquinho. Nós vemos também a palavra nos dizer que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Isso indica que o trono de Deus não é um lugar ocioso. Nós podemos pensar que o trono de Deus é como o grande salão do trono de um rei deste mundo. O salão de um rei deste mundo, ele é um lugar ocioso mesmo. Em geral, quando o rei está lá, ele se senta naquele trono com as suas vestes reais e fica ali. E recebe alguém, e se dirige a alguém, e tem ali um monte de dignatários ao seu redor, vestidos, né, de forma apropriada. Mas o trono de Deus é um lugar de atividade. É um lugar onde se ouvem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, que nos falam do Espírito Santo de Deus. Por que o número 7? O número 7 fala da perfeição na terra. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele atua de forma perfeita por toda a terra. E aqui nós estamos falando de um trono. Nós estamos vendo como é que a autoridade de Deus é exercida. E nessas 7 tochas nós vemos o Espírito Santo de Deus. Diante do trono também há um mar de vidro. Irmãos, vocês desculpem, nós estamos aqui descrevendo coisas, mas é importante nós prestarmos atenção nesses elementos todos que compõem o trono. Porque esse quadro todo é que nos vai dar a realidade deste trono. Então aqui tem um mar de vidro, como cristal. Vocês sabem muito bem, né, irmãos, que o mar normalmente ele é bravio, ele é agitado, ele tem correnteza, repuxo, ressacas, ondas às vezes bem fortes. Vocês sabem muito bem que se falar com pessoas que conhecem bem o mar, né, como por exemplo pescadores ou surfistas, né, eles são muito claros em dizer que o mar não é confiável. Eu tenho um irmão mais novo que surfou muito tempo na vida. E ele gostava do mar, mas ele teve algumas experiências perigosas no mar. Então o mar é assim. O mar não é vidro. O vidro aqui nos fala de um mar diferente. Nós sabemos que no novo céu e na nova terra não vai haver mar, né? Algumas pessoas não gostam muito disso, né? Gostam do mar, de uma prainha, né?
mas não vai ter mar. Mas vai ter aquele rio de água viva que desce da Nova Jerusalém. Então, vai haver água sim, irmãos. Mas esse mar aqui, diante do trono, ele não se move. A gente pode passar por ele. Isso fala de um trono acessível, onde a gente pode se achegar. O arco-íris verde, o mar de vidro. Meus irmãos, quando os discípulos estavam atravessando de volta o mar da Galileia, eles enfrentaram uma tempestade. E aí João nos narra isso, no capítulo 6, que o Senhor veio caminhando sobre o mar e passou por eles. O mar estava agitado. Eles não conseguiam sequer remar, empurrar aquele barco em direção ao seu destino. Tal era a tempestade. E o Senhor apareceu caminhando sobre as águas. E eles ficaram apavorados e gritaram que é um fantasma. O nosso Senhor, Ele estava manifestando uma vida de trono. Uma vida de alguém que permanece na presença de Deus. Aquele mar agitado para ele se tornou um mar de vidro. Quando os discípulos perceberam que era ele, Pedro quis andar também sobre o mar. O Senhor o chamou e ele veio. E ele andou. Mas ele olhou para as circunstâncias, olhou para o vento, para as ondas, e ele começou a afundar. Mas o Senhor o resgatou. E aqui nós vemos essa questão do mar. O mar no trono de Deus está lá, mas ele é um mar de vidro, como cristal. Em seguida, no meio do trono e ao redor dele, há 4 seres viventes, cheios de olhos por todos os lados. Se nós olharmos para esses seres viventes, nós vamos ver que eles se parecem com os querubins de Ezequiel ou com os serafins de Isaías. Nós não vamos entrar nisso agora. O importante é saber que esses 4 seres viventes são seres angelicais, muito importantes, que estão ali diante do trono. Um tem face de leão, outro de novilho, outro de homem e outro de águia. Esses 4 seres viventes, eles são uma ordem de anjos que tem autoridade sobre todos os seres vivos criados por Deus, inclusive o homem. As aves do céu, os animais domésticos, os animais selvagens e o homem. Esses anjos governam o universo criado diante do trono de Deus. Eles são cheios de olhos porque isso indica absoluta sabedoria e conhecimento. Eles veem todas as coisas. Esses seres não têm descanso. Eles adoram a Deus de dia e de noite. Eles adoram de forma incansável ao Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Isso está no versículo 8 do capítulo 4. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em seguida, nós chegamos aos versículos 9 e 10. E eu quero ler esses 2 versículos com uma pequena diferença de tradução aqui para os irmãos. Foi como eu li no início, mas gostaria de ressaltar isso. Sempre que esses seres viventes dão glória a Deus, dão glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que se assenta no trono, adoram o que vive pelos séculos dos séculos e depositam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir
e foram criadas. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que o tempo que essas traduções adotam é o tempo presente. Por que isso é importante? Porque essa cena aqui, ela não é uma cena futura que vai acontecer. Não. Essa cena aqui é uma cena frequente, constante, contínua nos céus. Nos céus, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles estão sempre glorificando ao nome de Deus. Eles não têm descanso. Isso é contínuo. É algo maravilhoso que acontece na presença de Deus. Esses 24 anciãos se juntam aos 4 seres viventes nessa adoração contínua. Os 24 anciãos se prostram, adoram e depositam as suas coroas continuamente. Então existe adoração, existe louvor, e daqui a pouco aqueles 24 anciãos, eles tomam as suas coroas, eles se prostram e depositam aquelas coroas diante do altar. Em seguida, provavelmente tomam de novo aquelas coroas, colocam em suas cabeças e adoram, para de novo se prostrar e depositar aquelas coroas. O que isso indica? Por que esses seres fazem isso? Nós entendemos que eles adorem a Deus, mas por que eles depositam essas coroas? Nós vamos ver isso. Existem muitos estudiosos que consideram que esses 24 anciãos são representantes da igreja que estão lá no trono. Contudo, essa interpretação ela tem os seus problemas. Quem seriam os 24 dentre a história da igreja que vão estar lá? Outra coisa, no capítulo 5, nós vamos ver a cena da ascensão do nosso Senhor. Ele vai ser mostrado a João, né? O Espírito Santo aqui vai permitir que João veja o que aconteceu naquele momento da ascensão do Senhor. Quando o Senhor ascende aos céus, então ele é glorificado. Então ele é coroado de glória e de honra. Como é que a igreja teria sido coroada antes da coroação do nosso Senhor? Então, esses 24 anciãos, na verdade, meus irmãos, eles são anjos que governam os exércitos angelicais, que coordenam toda a ação dos anjos, que são, como diz o capítulo 5, milhões de milhões sobre essa terra. Esses 24 anciãos provavelmente são os anjos mais antigos criados por Deus. E eles são os comandantes dos exércitos angélicos no céu. Como os irmãos sabem, Hebreus 1,14 nos diz que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, aqui nós vemos que esses anjos coordenam, esses 24 anciãos coordenam a ação dos anjos como espíritos ministradores junto a nós, para que herdemos a plenitude da salvação. Aquilo que Hebreus 7 fala de que Ele é poderoso para nos salvar totalmente, para nos levar à plenitude da salvação. Esses anjos estão envolvidos com esse trabalho. E os 24 anciãos coordenam a ação desses milhões e milhões de anjos que estão aí no mundo espiritual, como espíritos ministradores, a nosso favor. Então, os 24 anciãos coordenam o mundo angelical. E os 4 seres viventes coordenam o mundo criado.
Meus irmãos, vocês percebem que o trono de Deus nos dá uma visão do quartel-general da administração celestial do universo. Aqui é a sala de controle. Aqui é o centro de decisões e de ações celestial. É muito importante que nós vejamos isso. O universo todo é controlado por Deus Pai, que se assenta no trono, pelos 7 Espíritos de Deus, que são o Espírito Santo, que age por toda a terra, pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos. Ao redor deles, toda a hierarquia angelical está atenta para entender o que vem do trono, para que seja executado. Pela ação do Espírito Santo e pelo ministério dos anjos de Deus. Quando terminamos o capítulo 4, tem um detalhe bem interessante. Nós lemos essa descrição do trono e nós vemos ali Deus assentado no trono, nós vemos o Espírito Santo nas 7 tochas, nós vemos os 4 seres viventes, vemos os 24 anciãos. Mas, irmãos, será que não falta alguém? Quem será que está faltando nesta cena do capítulo 4? O que falta ali? O Cordeiro. O Deus Filho. Ele não está ali. Por que será? Porque este momento que João viu corresponde a um momento singular no trono de Deus. Por 33 anos, o Filho se ausentou do trono. Por 33 anos, o Filho deixou a sua glória. Ele deixou a sua majestade. Ele deixou para trás o louvor que ele recebia, a adoração. Ele deixou a sua posição de comando e autoridade, de glória e majestade, porque ele veio a esse mundo. Ele se esvaziou. Ele se fez carne como uma das suas criaturas. Ele deixou sua glória, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença. Ele deixou toda a honra que recebia e se esvaziou para estar aqui nesse mundo e poder nos salvar. Por isso esse trono tem uma falta nesse momento. Onde está o Filho de Deus? Ele veio para nos redimir. Que maravilha do amor de Deus, né, irmãos? Que maravilha. Nós não sabemos como explicar essas coisas. Nós sabemos que no céu não há tempo, não há essas coisas, mas João vê essa cena do trono e o Filho não está lá, porque o Filho havia vindo ao mundo. O capítulo 5 nos mostra que tem novidades na cena celestial. Há um livro, agora, nas mãos de Deus. Antes nós vimos que João viu alguém sentado, né? E teve uma ideia assim dos materiais que compunham aquele ser que ele estava vendo ali, né? A pedra de jaspe e
Onde é que está aqui? Sardônio, né? Tinha esquecido aqui o nome da pedra. Agora ele vê um novo detalhe, ele vê que tem um livro. E esse livro está na mão, então tem outra parte aqui de Deus, né, que de alguma forma João discerne. Aquele ser que João vira, agora ele vê na mão dele um livro. Essa é uma novidade na cena. Esse livro é todo selado, por dentro e por fora. Escrito por dentro e por fora. É um livro, é um rolo provavelmente, que se nota, de alguma forma João percebe que ele tem inscrições por dentro e por fora, como se todo o espaço disponível para escrever tivesse sido escrito. Muitas coisas estão escritas nesse livro, mas ele está fechado, selado, com 7 selos. Junto com esse livro, nas mãos daquele que se assenta no trono, vem um anjo. E ele proclama em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Meus irmãos, é importante nós entendermos o que é esse livro. Esse livro é a escritura do universo. Ele é o título de posse do universo. Ele está nas mãos de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a queda do homem, para a ruína do homem, para o que o homem caído construiu nessa terra, esse mundo maligno. E nós podemos ter o pensamento de que, depois da queda do homem, Deus deixou esse mundo, correu o seu caminho. Um dia, quando o Senhor Jesus voltar, aí Deus vai tomar de volta o que é seu. Não. Aqui diz que a Escritura está nas mãos dele. Deus tem a posse do universo. Hoje, ele está exercendo essa posse. De fato, existe um usurpador. Um invasor veio e se aproveitou do nosso pecado, se aproveitou da nossa falha. E ele tomou conta, ele arranjou lugares, ele montou a sua ocupação. E ele tem mantido este mundo numa situação de rebelião. Mas Deus não abandonou a posse do que é seu. Deus administra hoje o que é seu. Deus governa, meus irmãos. Ele governa. Ele está fazendo a contabilidade dos fios de cabelo da nossa cabeça. Ele sabe contar. Os que já caíram, os que estão caindo, né, e ainda vão cair. Ele tem controle absoluto de todas as coisas. Ele jamais abriu mão da propriedade. Ele mantém essa escritura nas suas mãos. Uma escritura normal, se algum de nós comprar uma casa, um terreno, ela vai ter uma descrição, né? De o vizinho aqui, o vizinho ali, tantos metros, pronto. Essa escritura aqui, ela é muito mais detalhada. Porque ela representa toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus para cada uma das nossas vidas, para cada um dos seus remidos. Está ali toda a vontade de Deus, detalhada em seus diversos aspectos. Por isso esse é um grande livro. Muita coisa está escrita. Ali está o propósito de Deus para essa terra. Para que esse propósito seja executado, é necessário alguém digno. Deus deseja entregar este livro para um homem, para que este homem
seja aquele que leve a toda a sua criação à sua vontade. Só que esse homem precisa ser digno. Deus criou o homem com grande dignidade. Quando Deus criou Adão, lá em Gênesis nós lemos, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não criou qualquer coisa. Deus criou um ser compatível com Ele mesmo. Um ser capaz de se comunicar com Ele, capaz de interagir com Ele, capaz de entendê-lo, capaz de participar da sua vontade, capaz de responder ao seu amor, ao seu chamamento celestial. Assim o homem foi criado. E por causa disso Deus, a expectativa de Deus sempre foi que houvesse um homem no qual ele pudesse confiar, ao qual ele pudesse dar esse livro, para que esse homem pudesse se assentar num lugar de glória e executar toda a vontade de Deus. Talvez Adão fosse esse homem, mas o que aconteceu? Nós sabemos muito bem. Adão fracassou. Em Adão nós todos fracassamos. E por causa disso, meus irmãos, esse chamado do anjo, ele certamente deve ter acontecido desde o momento da criação e da queda. Porque Deus deseja realizar os seus propósitos, mas Ele espera um homem digno. Quem é digno, diz o anjo, de tomar o livro e abrir os selos? Ninguém foi achado digno. Ninguém jamais foi achado digno. E João chega num momento em que essa cena acontece, provavelmente pela enésima vez, mas é a vez que João a vê. Então há um momento que aquele louvor, aquela adoração, aquele prostrar-se dos seres viventes e dos anciãos, aquele depositar as coroas, se interrompe e vem o anjo e faz aquela proclamação. Quem é digno? O livro está ali, nas mãos do Pai. E o anjo diz: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Mais uma vez, silêncio no céu. Ninguém comparece. E João chora. A nossa tradução diz que eu chorava muito. O sentido aqui desse chorar é um choro convulsivo. É um choro como aquele choro que a gente não consegue conter. Porque João percebeu a grande tragédia envolvida nesse silêncio. Se ninguém é capaz de tomar esse livro, como o propósito de Deus será realizado? Como todas as coisas serão trazidas aos pés de Cristo? Como Cristo será colocado como centro do universo? Como Ele encherá todas as coisas? Como o homem participará disso? Por isso ele chorava muito. É um choro de desespero. Ele vê o trono de Deus. Deus reina naquele trono. Ali estão as 7 tochas do Espírito Santo, ali estão os 4 seres viventes, os 24 anciãos, ali estão miríades de anjos. Tudo ali no trono é maravilhoso, tudo ali no trono está em ordem. Nada do pecado, nada da queda aparece ali. Mas aquele silêncio é um indicativo de que tudo está correto no céu, mas tudo vai continuar errado, torto, em ruínas aqui na terra. O que vai acontecer com as igrejas onde João ministrava? Com aqueles irmãos que estão lá na Ásia?
para não falar em toda a terra. Por isso, meus irmãos, é que João chora desesperadamente. Então, um dos anciãos vem e diz: não chores. Eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E é então que João vê surgir no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos um cordeiro, que tinha sido recentemente morto. Deve-se notar, os irmãos certamente já ouviram sobre isso, né? Que o ancião diz que João vai ver um leão. Mas quando João olha, ele vê surgir um cordeiro. Será que há algum erro aqui? Nós sabemos que não, né, irmãos? O nosso Senhor é o leão. O nosso Senhor, ele compareceu no céu exaltado, em autoridade, em governo. Por isso que ele tem aqueles 7 chifres, né? Aqueles 7 chifres do cordeiro indicam a sua autoridade, o seu caráter de leão. Ele vem para julgar os seus inimigos, mas ele também é cordeiro. O cordeiro manso e humilde, que nos acolhe no seu seio, que nos recebe no seu trono de graça, que nos salvou e vai nos salvar totalmente. Esse é o leão cordeiro que comparece aqui. Essa expressão, tendo sido morto, indica a morte recente. Meus irmãos, essa cena aqui é uma repetição, é um replay, vamos dizer assim, da ascensão do nosso Senhor. Quando João recebeu essa visão em Patmos, provavelmente já haviam decorrido aí um longo período de tempo, provavelmente cerca de 60 anos, que o nosso Senhor havia ascendido aos céus. Mas João o vê como algo que está acontecendo. Na verdade, irmãos, nós sabemos que todas as coisas espirituais, elas são eternas. Todas as coisas que nós fazemos em Cristo, pelo Espírito, elas são eternas. Um dia nós vamos entender isso melhor. Mas elas não ficam só na história. Elas são reais eternamente. E aqui João vê algo que é eterno. A ascensão do Cordeiro, a sua entronização, isso é eterno. Isso aconteceu na nossa história humana, mas é eterno. Então, se nós contemplarmos essa cena, ela sempre vai estar lá. Eu sei que é difícil entender. Eu mesmo, irmãos. Eu posso tentar explicar assim para os irmãos. Mas são realidades espirituais muito preciosas. E João aqui vê o cordeiro como tinha sido morto. Recentemente ele havia morrido. As marcas que ele traz são marcas de morte recente. Quando João viu essa visão, a que tempo isso corresponde? Nós sabemos que o nosso Senhor ressuscitou. E depois de haver ressuscitado, ele apareceu por 40 dias e 40 noites aos seus discípulos. E então, ele subiu ao céu. Até o dia de Pentecostes, onde o derramamento do Espírito nos mostra que o Senhor havia sido glorificado. Então são 50 dias que se passam entre a sua ressurreição e a sua glorificação. Meus irmãos, outro mistério muito interessante é que os movimentos do céu sempre ocorrem em resposta às orações dos santos.
Esse é um princípio muito importante. E aqui, no trono de Deus, nós vemos ele acontecendo. Amanhã, quando a gente falar de ligar e desligar, nós vamos tratar mais disso. Tá? Mas no versículo 8 do capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos que os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles têm taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essa questão do incenso como oração aparece mais vezes em Apocalipse. Né? Mas aqui nós vemos que neste momento em que o Cordeiro aparece, então esses seres têm essas taças com as orações. Que orações são essas? Aqui neste caso. Certamente aqui estão incluídas as orações daqueles 120 que estavam com o Senhor quando ele foi elevado aos céus. Os irmãos sabem muito bem que antes mesmo da sua morte na cruz, o Senhor havia dito aos discípulos que enviaria o Espírito Santo da parte do Pai. Naqueles 40 dias em que o Senhor esteve com eles ressurreto, o Senhor lhes falou muito a respeito do reino, né? E também disse para que eles esperassem em Jerusalém, permanecessem lá, até que fossem revestidos com poder do alto, conforme a promessa do Pai. Isso a gente lê no final do Evangelho de Lucas, Lucas 24, 49. Em Atos 1:5, Lucas é muito claro em nos dizer que o Senhor falou a eles que eles seriam batizados no Espírito Santo, logo em seguida daqueles dias. Então eles estavam instruídos em relação ao que iria acontecer, a que eles deviam esperar. Atos 1:8 é muito claro. Ali Lucas diz, palavras do Senhor Jesus aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nós vemos propósito. Eles tinham que esperar, porque eles receberiam poder quando descesse o Espírito Santo para habitar neles. E essa habitação do Espírito Santo tinha um propósito. Eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a capacitação que eles receberiam pelo Espírito Santo. Portanto, esses discípulos sabiam o que estava para acontecer. Atos 1,14 nos diz que os 120 estavam lá no cenáculo e eles eram unânimes em oração. Ali estavam não só os 11, mas também estavam as mulheres que seguiam a Jesus, Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos de sangue, que agora haviam se voltado para ele. Muitos outros estavam ali também. 120 pessoas unânimes em oração. Eles tomaram sobre si o encargo, naqueles 10 dias, entre a subida do Senhor, quando ele desapareceu na nuvem, e o Pentecoste. Eles tomaram esse encargo de oração. Quando Pedro faz aquela pregação em Atos 2, irmãos, vocês lembram daquela pregação, né? Logo depois do Pentecoste. 3.000 se convertem. Pedro diz assim em Atos 2, 32 a 36. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Aqui Pedro está citando o Salmo 110. E aqui Pedro está mostrando qual era a expectativa desses discípulos. Depois que o Senhor subiu, qual era a expectativa que tinha no coração deles? Era a expectativa de que o Senhor fosse entronizado, que ele se assentasse à direita do Pai, para colocar todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. E é por isso que esses seguidores do Senhor foram orar. E naqueles 10 dias eles intensamente oraram. E a oração deles foi: Pai, entroniza o teu filho. Pai, coloca o teu filho no governo. Pai, envia o Espírito Santo prometido. Essas orações subiram como incenso. E o Cordeiro compareceu diante do trono. Ele podia ter comparecido sem nenhuma oração nossa, porque Deus pode fazer isso. Mas, meus irmãos, entendamos aqui o amor do nosso Deus. Ele se compraz em colocar o seu mover nas nossas mãos. Por isso o Senhor pergunta, né? Se Ele, quando vier, achará fé na terra. Ah, meus irmãos, como o Senhor aguarda que nós mostremos simpatia, que nós mostremos encargo, desejo pelos seus desejos. Nós podemos orar, mas como nós oramos por nós mesmos, né? Como nós somos movidos a orar quando nós estamos em aflição, em aperto. Mas o Senhor deseja colocar os seus planos eternos nas nossas mãos, para que nós reivindiquemos a sua vontade aqui na terra. Qual foi o resultado dessas orações? O Cordeiro de Deus veio. O Cordeiro que foi morto e comprou, como dizem esses seres viventes aqui, comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Somente isso? Não somente comprou, mas os seres viventes o louvam a Deus, porque Deus os constituiu. Versículo 10 do capítulo 5. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, esses 24 anciãos e os 4 seres viventes declaram a dignidade do Cordeiro. Mas eles louvam o Cordeiro pela sua obra redentora a nosso favor. Quando o Cordeiro comparece diante do trono e rompe o louvor celestial, e rompe a adoração, é preciso que a gente tenha noção desse efeito. O versículo 7, veio o Cordeiro, logo em seguida do Cordeiro se apresentar, como aquele Cordeiro que tinha sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, mostrando a sua absoluta sabedoria e discernimento também. Quando aquele Cordeiro comparece, imediatamente ele veio e tomou o livro. Ele não apresentou credenciais, ele não apresentou seu currículo, não. Naturalmente, ele comparece diante do Pai e ele toma aquele livro. E o universo celestial no trono de Deus estava esperando somente por aquele momento, e quando ele toma o livro, imediatamente todos irrompem em adoração e louvor, numa cena difícil de nós imaginarmos. Glória, louvor e honra a Deus e ao Cordeiro que foi morto. Os 24 anciãos, eles depositam as suas coroas continuamente aos pés do trono,
Por quê, meus irmãos? Porque eles conhecem o plano de Deus. Eles sabem que não são eles que vão reinar eternamente. Eles estão ali aguardando a conclusão do plano de Deus. Quem vai reinar? Meus irmãos, somos nós. Acredite ou não, meus irmãos, somos nós que reinaremos. Para o nosso Deus, os constituídos reinem sacerdotes e reinarão sobre a terra. Nós reinaremos. Por isso aqueles anjos, eles se inclinam e depositam suas coroas diante do trono. Eles sabem que aquelas coroas não são deles. Elas são daqueles filhos que Deus criou. E que seu Filho unigênito redimiu para que reinassem com Ele eternamente. Meus irmãos, esse é o nosso chamamento. Nós somos chamados para reinar, para sermos reis da terra. Esse é um chamado muito elevado. Aqueles anjos sabem. Aqueles anjos, eles simpatizam plenamente com o propósito de Deus. Eles estão cooperando. Eles têm trabalhado e estão trabalhando até hoje. Todos os anjos. Para que nós sejamos feitos reis e sacerdotes. Para que possamos reinar. Para que Cristo seja formado em nós. E que por essa obra de formação de Cristo em nós, nós possamos um dia reinar com Cristo e receber a nossa coroa. Ah, meus irmãos, que grande promessa. Vocês sabem que teve um anjo que não se satisfez com esse plano eterno de Deus. Teve um anjo que desejou ele mesmo subir e reinar como Deus. Esse anjo se rebelou. E ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu. Quando Deus finalmente criou o homem, o inimigo foi até o jardim. O inimigo se disfarçou usando uma criatura de Deus, um animal, a serpente, que não era como ela é hoje em dia. Hoje em dia ela está na sua forma amaldiçoada. Ele usou essa serpente e atacou a mulher, não atacou o homem. Atacou a mulher. Nosso inimigo é sutil, é covarde. E ele está de olho em qualquer fragilidade nossa. E assim, ele levou o homem e a mulher à queda. Eva estava sozinha. Adão deixou que ela vagasse pelo jardim sozinha. E ela também não se importou com isso. Por causa disso, o homem caiu. E quando o homem caiu, e quando todo aquele quadro de expulsão do jardim e maldição do homem se configurou, Satanás imaginou que ele havia arruinado o propósito eterno de Deus. Mas, irmãos, Deus tinha um plano maior ainda. Aquela árvore da vida no jardim, ela veio. O Deus Filho se fez homem e veio a esse mundo. E quando ele veio a esse mundo em carne, esvaziado, ele viveu uma vida inteira de pleno agrado ao Pai. Ele mesmo testificou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai estava sempre com ele, porque ele sempre o agradava. Este homem perfeito levou a sua vida perfeita até o Calvário, para receber sobre si toda a nossa maldição, vergonha, traição, rebeldia, vaidade, arrogância, tudo caiu sobre ele.
mas a morte não o pôde reter. Ele ressuscitou em glória. A morte não achou nada nele que o pudesse reter. E ele compareceu diante daquele trono. Meus irmãos, ele tomou o livro e ele reina. Ele tomou aquele livro e ele está abrindo selos. Nós não cremos, irmãos, que o Senhor está com aquele livro nas mãos, aguardando, por 2000 anos. Não, Ele está abrindo o livro, Ele está realizando todo o propósito de Deus. E nós temos o privilégio de viver na véspera da conclusão de todos esses propósitos. Assim eu creio. Ele está abrindo os selos. Alguns irmãos falam que Ele já abriu o 5º selo. Eu não sei. Mas Ele está abrindo os selos. E toda a vontade de Deus está sendo realizada, porque Deus achou um homem digno. E Deus já colocou esse homem no governo do universo. Ele está à destra da majestade nas alturas. Ele reina. Hebreus 2 nos diz assim, 2, 6 a 9. Epístola aos Hebreus 2, 6 a 9. Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Até aqui, o texto de Hebreus 2 está citando o Salmo 8. Esse Salmo 8, de quem ele está falando? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Muitas vezes nós podemos pensar que isso aqui está falando do Senhor. Mas esse não é um salmo messiânico. Os judeus jamais consideraram esse salmo como um salmo messiânico. E realmente, esse salmo aqui, ele fala do homem. Do homem que foi criado por Deus. Quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Mas de glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Esse é o propósito de Deus com o homem. Reino, governo, autoridade. É um propósito glorioso. Esse é o propósito original de Deus para o homem. E Deus não abdicou desse propósito. Logo em seguida, o autor de Hebreus adiciona uma explicação ao Salmo. Versículo 8. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Do homem. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Esse versículo marca a mudança. A primeira metade dele fala do homem. Desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Mas a segunda parte já evidencia uma nova realidade. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao homem que Deus criou. Que o propósito de Deus é esse, nós sabemos desde Gênesis. Quando o Senhor dá a Adão o domínio sobre toda a criação. Quando Deus ordena a Adão que cresça, que se multiplique, e que encha a terra, e que domine sobre todas as coisas desta terra, está lá. Mas o homem perdeu tudo isso com a queda. Deus não desistiu. Deus restaurou o seu propósito original através do seu Filho. Versículo 9, que agora não fala mais do homem. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido menor que os anjos, Jesus,
por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para, pela graça de Deus, provar a morte por todo homem. Aqui, meus irmãos, nós vemos que para que o propósito do Pai pudesse ser realizado, o Filho de Deus veio ao mundo como homem. Se tornou por um pouco menor que os anjos. Ele se tornou como as suas criaturas. E assim ele provou a morte por todo homem. Após esse sofrimento, Jesus foi coroado de glória e de honra em sua ascensão. Portanto, o sacrifício da cruz tem como objetivo a restauração do homem ao propósito original de Deus. De modo que o homem, recebendo a vida ressurreta de Cristo, possa ser transformado e vir a reinar com Ele. Aqui, meus irmãos, fica claro qual é o propósito da nossa salvação. Meus irmãos, nós precisamos ampliar a nossa visão. Para que nós estamos aqui? Para que Deus nos criou? Meus irmãos, será que Deus nos criou para termos apenas uma família? Construirmos uma casa? Termos um carro? Termos uma profissão? Termos um nome por aí? Será que esse é o propósito da vida? Meus irmãos, nós gastamos tanta energia, tanto tempo com isso. E é claro, meus irmãos, eu não estou dizendo agora que nós temos que virar visionários fanáticos e esquecer que nós temos responsabilidades de sustentar a nossa casa, até mesmo responsabilidade social com aqueles que vivem ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso bairro. Nós trabalhamos, exercemos as nossas profissões, nosso trabalho, porque temos essas responsabilidades. Mas, meus irmãos, será que isso é tudo para nós? Viver segundo essa terra, acumular bens aqui nessa terra, ter uma profissão, ter um nome aqui nessa terra? Meus irmãos, o inimigo de Deus, ele tenta nos cegar para as realidades celestiais e tenta nos fazer viver nisso aqui. E aí nós vivemos em torno da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Nós vivemos em torno disso. Mas quando a gente olha o trono de Deus, nós vemos que lá está o Cordeiro. Deus tem o propósito de encher o universo com a pessoa do seu Filho. O seu Filho é a suprema excelência para Ele. E Ele criou o mundo para dar ao seu Filho uma esposa. E por meio dessa esposa, Ele vai encher o universo da vida do seu Filho. Esse é o seu propósito, que está centrado em Cristo. Mas para que esse propósito se cumpra, nós vamos ser formados reis e sacerdotes, porque o nosso objetivo é reinar juntamente com Cristo. Apocalipse 1, 5 a 6 nos diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Lá no capítulo 20 de Apocalipse nós também lemos, no final de toda a história, Apocalipse 24, fala daqueles que sofreram pelo testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o versículo 6 diz assim: bem-aventurado santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Ele os 1000 anos. Meus irmãos,
Pedro diz, 1 Pedro 2,9 diz que nós somos um sacerdócio real. Aqui é um sacerdócio revestido de autoridade real. Aqui nós entendemos por que os anciãos depositam aos pés do trono as suas coroas. Eles receberam autoridade e ainda hoje eles têm autoridade, mas eles sabem que o plano de Deus é colocar o homem no lugar de autoridade, debaixo do seu Cristo. Ele planejou isso desde o início ao criar o homem. Nós fomos feitos para isso. Estes anjos de hierarquia superior conhecem os planos de Deus. Não apenas conhecem, estão inteiramente consagrados a que o plano de Deus se realize. Por isso, eles louvam quando o Cordeiro comparece. Pode parecer que o fim do reinado dele está chegando, é verdade, mas isso é motivo de alegria. Eles se alegram, louvam ao Cordeiro, mas também são gratos, porque aqueles que ele comprou haverão de reinar. Essa é a cena que nós estamos vendo no trono de Deus. Irmãos, eu espero que essa visão do trono mude a nossa perspectiva de vida. Eu espero que nós possamos meditar mais nas regiões celestiais e neste trono aqui, e que isso possa mudar a nossa perspectiva de vida. Eu creio que isso é o nosso chamamento celestial. Temos um destino maravilhoso preparado para nós. Queridos irmãos, se lembrem das parábolas do Senhor. Quantas parábolas o Senhor fez em relação ao nosso futuro? Parábola das minas, parábola dos talentos. O Senhor fala em autoridade. 10 cidades, 5 cidades. Meus irmãos, isso aí quer dizer participação no reino. Esse é o nosso chamamento celestial. Será que, diante disso tudo, diante desse descortinar do trono de Deus, do propósito pelo qual esse trono está em intensa atividade, o propósito que envolve a nós e a nossa transformação, para que possamos um dia exercer esse sacerdócio e esse reinado com Cristo? Será que isso não muda a nossa perspectiva de vida? Será que nós vamos continuar, meus irmãos, em torno de nós mesmos? Em torno dos nossos problemas, das nossas angústias? Em torno de coisas terrenas e perspectivas terrenas? Vamos deixar passar o tempo da oportunidade, o tempo de ser formado, reis e sacerdotes, o tempo de crescermos em identificar o nosso coração com os interesses de Deus, o tempo de estar ocupados com os negócios do nosso Pai, para cuidar dos nossos negócios. Eu creio que muitos cristãos evitam ou até mesmo fogem do caminho da cruz. E muitas vezes é porque eles só pensam na parte negativa desse caminho. Eles só pensam no caminho da cruz como negação, sofrimento, privação, tribulação, perda. Meus irmãos, isso faz parte do caminho da cruz. Nós vamos experimentar certamente alguma medida de perda, de sofrimento. Se nós amarmos a nós mesmos, nós vamos perder a nossa vida. Se nós
odiarmos a nós mesmos, ao nosso interesse próprio, a nossa conveniência, nós vamos ganhar a nossa vida. Se fizermos isso para o Senhor, nós não estamos pagando penitência, nós não estamos fazendo culto de sofrimento, não. Mas sabemos que há uma medida de sofrimento, de perda, de perseguição, de tribulação. Nós estamos trazendo o reino de Deus para essa terra. Como não vamos ser hostilizados pelas potestades? Como não seremos, de alguma medida, hostilizados por esse mundo que está nas mãos do príncipe das trevas? Sem dúvida. Mas, irmãos, se a grandeza dos propósitos de Deus não for revelada para nós, como vai haver desejo de tomar a cruz? Por que eu perco a minha vida? Por que eu nego a mim mesmo? Por que eu faço isso? Porque eu quero ganhar a Cristo. Eu quero ganhar o seu propósito. Eu quero ganhar o seu reino. Eu antecipo aquele dia em que Ele virá trazendo o seu reino. Eu antecipo a minha participação na vida vindoura, nos negócios do reino dos céus. Quando isso começa a ficar claro, então, como é que nós não vamos desejar o caminho da cruz? Isso vira algo tremendamente positivo, meus irmãos. Meus irmãos, nós nos afastamos do caminho do Senhor, do caminho da cruz, porque nós ainda não vimos a Ele na sua glória. Nós não vimos o seu propósito eterno. É preciso que esse trono seja aberto para nós. É preciso que nós nos acheguemos a esse trono. Porque aí tudo começa a fazer sentido. Todas as coisas começam a fazer sentido. Os seus preciosos arranjos, os arranjos do Espírito Santo, até nas coisas que nós dizemos que são tão negativas, tão indesejáveis, nós vamos perceber a sua mão maravilhosa nos conduzindo nesse caminho de sermos feitos reino e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. E reinaremos com Ele para sempre, se assim caminharmos. 2 Coríntios 4,17, já estamos concluindo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja bem, leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meus irmãos, a nossa tribulação, ela parece tão pesada, tão horrorosa, quando nós estamos enfrentando. Mas se nós vermos o trono, se nós vermos o nosso Cordeiro em autoridade, governando sobre todas as coisas, se nós vemos o seu propósito eterno sendo realizado, por meio do seu Espírito Santo, por meio daqueles 24 anciãos e 4 seres viventes e daqueles milhões e milhões de anjos, se nós vemos isso, meus irmãos, a tribulação vira leve e momentânea. Eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Se nós vemos o trono de Deus e o Cordeiro reinando lá, nós deixaremos com alegria o nosso próprio fardo e tomaremos o fardo do Senhor. O fardo do Senhor é leve. O nosso fardo, que nós tanto queremos carregar, a nossa vida, as nossas coisas, é pesado e nos esmaga. Quando nós trocamos esse fardo pelo do Senhor, nós descobrimos o fardo dele é leve. Quando nós carregamos o nosso jugo, que jugo escravizante.
Mas, ao trocarmos pelo jugo do Senhor, descobrimos: o seu jugo é suave. Mateus, esse é o capítulo 11 de Mateus. Ver o trono de Deus é fundamental para que nós andemos em fé, irmãos. Nesses dias que nós estamos vivendo, de tanta atividade do inimigo de Deus, que sabe que pouco tempo lhe resta, precisamos ver esse trono. Porque quando nós vemos esse trono, então a nossa fé é alimentada, é robustecida. Nós vemos a autoridade daquele que vive e que reina. Isso nos encoraja. Por fim, Hebreus capítulo 4, versículo 16, último texto de hoje. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, o trono de Deus é um só. Que trono é esse aqui? Esse trono de graça. É o trono. É o mesmo trono que nós vemos lá em Apocalipse 4, 5. É o trono onde Deus está, onde Cristo habita. Esse é o trono de Deus. Nós somos instados a nos achegar confiadamente e lá acharmos toda a graça que nós precisamos para qualquer ocasião. Portanto, irmãos, entre frequentemente no teu quarto. Fecha a tua porta. Busca a face do teu Pai que está nos céus. E o teu Pai que está nos céus te responderá. Esse é o nosso chamado. Nos acheguemos confiadamente ao trono da graça do nosso Senhor, para sermos levantados da nossa mediocridade, da nossa limitação, da nossa mesquinhez e vermos o nosso Deus, vermos o seu amor maravilhoso revelado no seu propósito tão grandioso para nós. Ele tem planos imensos para cada um de nós aqui. Não nos apeguemos a essa vida, a essa terra, meus irmãos, mas conheçamos o trono de Deus para andarmos com o nosso Cordeiro onde quer que Ele vá. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, bendizemos o Teu nome pelo Teu grandioso amor ao enviar o Teu Filho Jesus como homem esvaziado, Cordeiro, o Teu Cordeiro perfeito, para nos salvar naquela cruz. Obrigado porque hoje o nosso Cordeiro, o homem, Jesus Cristo, está na glória, está à destra do Pai, na majestade nas alturas. Senhor, ó Pai, assim como aqueles discípulos oraram, para que Tu entronizasses aquele que havia sido elevado aos céus, hoje nós oramos. Senhor, completa o Teu propósito, termina de abrir o Teu livro, leva adiante tudo o que precisa ser feito, Senhor. Nos encontra disponíveis, oferecidos a Ti, para que Tu completes em nós a Tua obra gloriosa e maravilhosa e possamos ser levados daqui para estar para sempre contigo e participar eternamente desse reino que Tu vais em breve trazer. Glórias ao Teu nome, Senhor. Sê conosco, nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós teremos então os 15